Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Enoque, pastor Antônio Carlos, por essa oportunidade. Confesso que não esperava. Louvado seja Deus, nós queremos ouvir a palavra do Senhor, grande Deus. Eu quero fazer aqui uma leitura de um versículo aqui nessa noite, que se encontra em São Mateus. Glória a Deus. São Mateus, do capítulo 16. São Mateus 16. Vou ler apenas um versículo, amém? São Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? A igreja pode assentar nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu estou sentindo uma virtude tão grande aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu estava em casa e só Deus sabe o que a gente tem enfrentado ultimamente, não só eu, mas vários irmãos e irmãs. E a Sheila dizia assim: mas a Bíblia diz que quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu passei ali em frente hoje, pastor Enoque, pastor Antônio Carlos, Breves, igreja. Eu passei ali em frente hoje, o próximo ali, onde nós iniciamos o trabalho, Redimidos por Cristo, né? Temos saudade daquele lugar, mas irmãos, conforme o tempo vai passando, louvado seja Deus, em todos os segmentos, em todas as áreas e até mesmo na área religiosa, nós não podemos agir por emoção, mas temos que agir pela razão e por dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa direção. Eu parei e pensei, aqui eu estava orando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a gente podia sentir um pouco daquilo que foi lá no passado, e a gente analisa com o tempo, a gente vai envelhecendo, vai ganhando experiência, e a gente vê que não é a mudança de lugar, não é o tempo, mas é nós que mudamos muitas das vezes a nossa conduta diante de Deus, e por isso muitas das vezes a gente não é abençoado como deveria ser abençoado, a gente não sente a presença, a glória de Deus como a gente sentia. Louvado seja Deus. Eu me lembro de quantas vezes nós estávamos ali pela manhã orando, buscando a Deus em jejum, em oração. Nós começávamos ali às 8, às 8h30, orava 1 hora, e tinha dia que a gente ia até às 11 da manhã ali orando, buscando ali ao Senhor, e Deus se manifestava. Eu me lembro até hoje, eu me lembro, louvado seja Deus, o presbítero José Marcolino, desde o comecinho estava ali com nós, ele presenciou isso. Louvado seja Deus. Um dia o pastor falou: olha, hoje nós não vamos falar nada, nós não vamos abrir a nossa boca, vamos dobrar o nosso joelho e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra. E nós dobrávamos o nosso joelho, não saía palavra, mas não foi 5 minutos, tinha gente chorando, tinha gente, irmãos, falando em línguas estranhas, era profecia, e a glória de Deus descia, Deus manifestava o seu poder, a sua glória. E hoje, e no decorrer dos anos, a gente vai analisando que isso não acabou, depende de nós. O braço do Senhor nosso Deus não se encurtou. Louvado seja Deus.
vontade de servir a Deus, ela não tinha ainda um conhecimento, um discernimento, mas quando ela encontrou-se com o Senhor Jesus, ela ainda estava na dúvida. Mas a Senhor, os samaritanos dizem que aqui neste monte, em Samaria, que se deve adorar a Deus, louvado, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Ela estava confusa, ela não sabia como, quando e onde adorar, ou de que forma adorar a Deus, mas Jesus a esclareceu. Quando nós abrimos nosso coração, louvado seja Deus, quando nós se entrega nas mãos do Senhor, o Senhor vai se revelando na nossa vida, e nós vamos conhecendo o Senhor. Jesus disse: ora, mulher, veja, vem a hora e já chegou, que vem aqui nesse monte, e vem em Jerusalém, adorareis ao Pai, porque o Pai é Espírito, o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode, nesta noite, eu não quero coagir, não quero forçar, mas eu quero que nós possamos ter uma compreensão e entrar na esfera do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus nesta noite, da liberdade, abra o teu coração, adore ao Senhor e sinta a presença, a glória do Senhor, nosso Deus, aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Deus tem falado aqui nesta noite, desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui para o irmão: todo dia que eu estou no culto, eu oro, Deus, que como o irmão, a irmã que for louvar, o pregador que for pregar, seja quem for, Senhor, quem for que vai dirigir o culto, Senhor, aquele que vai louvar, aquele que vai pregar, que ele não venha louvar um louvor aleatório, uma mensagem aleatória, mas, Senhor, revela o louvor para ser louvado naquela noite, a pregação da palavra para ser ministrada naquela noite. Louvado seja, e Deus começa a falar conosco. Louvado seja Deus. Desde o princípio aqui desse culto, quando a irmã Glóris abriu a boca para cantar o primeiro louvor aqui nesta noite, eu pude sentir a presença do Senhor, a glória do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E eu não vou embora, eu não vou passar daqui sem falar uma coisa aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando a minha Glória cantou o Salmo 140, o hino 141, guia-me sempre, meu Senhor. Louvado seja Deus. Isso quer dizer, irmão, quando a gente fala guia-me sempre, meu Senhor, todos o espaço, todo o direcionamento, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que pedir para o Senhor nos dar a direção. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Veja, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que mensagem, louvado seja, quando o louvor é inspirado por Deus, quando o louvor é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala com a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que mais ainda? Deus me dá uma direção aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Há várias formas de nós interpretarmos muitas coisas na nossa vida, até mesmo na esfera espiritual. Mas ele estava ali sentado, a irmã Glória começou a louvar e Deus começou a falar, a revelar aqui no meu coração. Eu vejo pessoas falar isso nessa noite. Eu vou falar, isso não é para ofender ninguém de
maneira nenhuma. Cada um pode pensar da maneira que pensa. Eu vejo pessoas falando assim: olha, a minha mulher, a minha esposa, irmão, louvado seja Deus, eu achava que eu não ia mais casar, eu achava que Deus não tinha mais obra, mais plano de casamento na minha vida. Fui casado aos 53 anos de idade, louvado seja Deus. Dia 30 agora, vai fazer 5 anos que eu e a Sheila nos casamos. Eu achei que não ia mais me casar, que Deus tinha um plano comigo, uma obra comigo sozinho. Eu fiquei por quase 4 anos ali em Campo de Olambra, fazendo a obra do Senhor sozinho. Fiquei 6 anos lá em Rio Claro, fazendo a obra sozinho. Mas em momento algum, eu quis retroceder, eu quis parar. E eu disse: Senhor, me dá uma esposa, ou eu vou parar, ou eu vou desistir. Nunca disse isso na minha vida. Eu só orava: Senhor, se é da tua vontade que eu case, prepara para mim uma esposa, mas prepara uma esposa que ame mais o Senhor do que a mim, porque se a esposa amar mais o Senhor do que o marido, ela vai ser uma excelente esposa para o seu marido. Louvado seja. E eu vejo, louvado seja Deus, veja o que eu vou dizer aqui nessa noite. Não é para agradar o ego de ninguém, louvado, mas é pela direção de Deus, é pela direção do Espírito Santo. Feliz sou eu, feliz é você que tem uma esposa que te ajuda na obra do Senhor. As pessoas, muitas vezes as pessoas falam, e hoje eu estava meditando aqui: olha, a minha esposa, ela é metade ou mais até do meu ministério. Não, a sua esposa não é metade do seu ministério, não é 1/3 do seu ministério. O seu ministério, o ministério do pastor, é o ministério do pastor. Louvado seja Deus. A esposa cabe descobrir qual é o seu ministério, o seu chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Que você, esposa de pastor, louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite? Deus falava aqui no meu coração, quando a irmã Clóvis louvava aqui nessa noite: assim diz o Senhor na vida da tua filha, da tua serva. A irmã Clóvis é muito mais do que a esposa do pastor Enoque. Quando ela abria sua boca para louvar aqui nessa noite, Deus mostrava o ministério. Ela pode dizer: estou cansada, estou doente, estou em enfermidade, já não sou mais uma moça, assim por diante, mas está iniciando o ministério, uma obra gloriosa na vida da irmã, da serva do Senhor. Louvado seja. É muito mais do que isso. A esposa de um pastor, a esposa de um obreiro, a esposa de um crente é muito mais do que uma esposa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem um chamado, você tem um ministério. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando a irmã abria a boca para louvar aqui nessa noite, há quanto tempo não se ouvia um louvor inspirado por Deus, uma escolha certa, a unção de Deus na voz da serva que louvava aqui nessa noite. Quando eu ouvi os 3 louvores da harpa, eu lembrei, pastores, do culto que nós tínhamos ali. Louvado seja Deus, ali no princípio. Isso quer dizer que nós podemos voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas adore ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos o nosso irmão evangelista Epitácio. Ele leu aqui uma palavra em Filipenses, que ali nos fala que nós não fomos apenas chamados ali para crer no Senhor Jesus Cristo, mas para descer com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra do nosso Deus, e isso implica muitas das vezes sofrimento. Nós vemos aqui nesse louvor, aqui na última estrofe: por seu reino me conduz, veja, pelo jardim e pela cruz. O que lembra jardim? O que lembra cruz? Jardim lembra oração.
oração, louvado seja o nome santo. No jardim, Jesus Cristo clamava, Jesus Cristo orava. Quando se fala de jardim, lembra-se de oração, de buscar a face do Senhor. Quando se fala de cruz, lembra-se do sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra que nos fala, irmãos, nós fomos chamados para ser seguidores de Cristo. Veja que quando Jesus passou, João e Tiago estavam pescando, Pedro e André estavam pescando, e Jesus disse: olha, deixai as redes e vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja. A Bíblia nos fala que imediatamente eles largaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pregar sobre a vida do Senhor nessa noite, mas nós temos que nos limitar a pregar aquilo que o Senhor nos dá. Nós temos que prestar atenção desde o primeiro louvor, quando for louvado na igreja, ou desde a oração que nós estamos orando. Nós temos que prestar atenção para ver a direção que o Senhor está nos dando naquele dia, naquela hora. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser seguidores de Cristo, para permanecer seguidores de Cristo e para fazer seguidores de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na palavra do Senhor, lá em João capítulo 15, nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus fala: olha, já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Antes eu vos chamar amigo, pois tudo que eu vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer se revelar na sua vida. Louvado seja Deus. Veja, não fostes vós que me escolheste, não foste você, não fui eu, não foi o pastor, não foi você mesmo, mas foi o Senhor quem vos escolheu e vos designou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Deus está falando: eu vos escolhi para ser meu seguidor e vos designei, vos dei uma ordem, ordenei que vades, não fique parado, que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, pedis ao Pai, Ele vos concederá. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui nesta palavra, nós fomos chamados para ser discípulos, irmão. É ser seguidores. Nós somos chamados para ser discípulo, para permanecer discípulo. Veja, aqui no verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser discípulo, mas para ser discípulo verdadeiro, para ser discípulo autêntico. Mas pastor, como assim, pastor? Mas tem discípulo que não é verdadeiro, tem discípulo que não é verdadeiro. Nós vemos na palavra, no mesmo evangelho de João capítulo 8 versículo 31, está escrito: disse Jesus aos judeus que criam nele. Veja, Jesus não estava dizendo a qualquer um povo distinto, a pessoas distintas. Ele estava dizendo aos judeus, ao seu povo, e não era incrédulo, aos judeus que criam nele. Ele estava dizendo: se permanecerdes no meu ensino, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existem pessoas que parecem
parecem discípulo. Parecem. O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende de um mestre e o segue. É um seguidor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E agora, veja o resultado de ser um discípulo verdadeiro, de ser um discípulo autêntico. Veja agora o resultado, a consequência, o resultado final de ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Veja o que diz no verso 32, é condicional. Então, veja, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem pessoa que caminha há 5 anos, há 10 anos, e está na casa de Deus, e ainda não é liberto. Por que não é liberto? Porque não é discípulo verdadeiro, porque não aprendeu do Senhor, ou não quis se submeter ao Senhor. Mas a hora que tiver um encontro com o Senhor, tiver assumir um compromisso de obedecer ao Senhor, aqui não fala então, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo é palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17, Pai, Jesus orando lá pelos discípulos e por todos quantos aqueles que haviam de crer. Jesus lá atrás já tinha orado por mim, já tinha orado por você. Você que creu, Jesus já orou por mim, por você lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou e falou: Pai, santifica da tua palavra, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor do Senhor, ele vai conhecer a Jesus Cristo e vai ser liberto pelo Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que quiser seguir, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu fui buscar no profundo isso. Tomar a cruz de Cristo, irmão. Se for preciso morrer pela causa de Cristo, se for preciso dar a sua vida por amor de Cristo, dê a sua vida e achá-la na eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui nesse presente século, nada é mais importante do que nós estarmos em Cristo Jesus. Nada é mais importante. O centro é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos permanecer na palavra do Senhor. Vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos buscar, vamos nos consertar diante de Deus, vamos voltar ao primeiro amor. A Bíblia fala: lembra-te de onde caíste. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ali João, lá no livro, na carta, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, a palavra nos fala, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio à terra, ele morreu, ele padeceu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou pelo poder de Deus e está à destra de Deus, e ele foi para o céu. Mas ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele está no meio de vós, mas ele estará em vós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que o Senhor estava no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas. Louvado seja. Tem perseverado por causa do meu nome, sofreste, mas não
desfaleceste, louvado seja o nome do Senhor. Temos sofrido, temos perseverado, temos passado por aflições, por perseguições, louvado seja Deus, mas não desfalecemos. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não se arrependeres, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, é tempo de buscar o Senhor. Jesus Cristo está às portas, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria pregar outra passagem aqui, louvado seja Deus, mas esta palavra é a palavra que o Senhor tem me dado, é a palavra que o Senhor tem tocado no meu coração. Louvado seja Deus. Só para mais fechar aqui nesta noite, lá em Apocalipse 22:7 está escrito, veja: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo visto, ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava estas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava lendo a palavra do Senhor agora quase à noite, e eu estava lendo esta passagem. Veja, Jesus está dizendo, veja: eis que cedo venho. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que cedo aqui não é literal, não significa 6 horas, 5 horas da manhã. Cedo venho, a hora que a gente nem pensar, porque é o que está escrito lá em Mateus 24. Eis que cedo venho, é a hora que a gente menos espera. Fala da brevidade e da hora que a gente menos espera. Assim será a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado, muito feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa palavra é a profecia de Deus. A palavra do Senhor é a profecia de Deus. O que é a palavra? O que significa a palavra profecia? Palavra de Deus anunciada por meio de um profeta a respeito da vida moral e religiosa de seu povo. Às vezes tratam de coisas futuras, mas geralmente de necessidades presentes das pessoas, dos seres humanos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas. Nos compete apenas nos preparar cada dia, buscar a presença do Senhor, se encher do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vi esse dia algo na internet, irmão. Existe até corrente, não se assuste, até corrente teológica dizendo que Jesus não vai voltar. Existem correntes teológicas dizendo que Jesus não vai voltar. Jesus não vai arrebatar a igreja, que Jesus não vai voltar. Veja a que ponto as coisas estão chegando. Eu tenho visto, louvado seja Deus, apostasias, tenho visto as corrupções no meio do povo de Deus, irmão. Pessoas que eram zelosas lá atrás, e elas acham que os pastores que são firmes na palavra, na doutrina, que eles ainda são errados, querem achar que os pastores são errados. Eu conversei agora esses dias, ontem, com uma esposa de um pastor, e ela dizia: olha, eu acho que Deus levou meu marido, porque Deus tinha falado que o meu filho ia ser o sucessor. Veja, que o meu filho ia ser o sucessor, e o meu filho pensa diferente. O meu marido era muito duro, ele queria que as coisas fossem do jeito dele, e assim por diante, que isso não podia, que aquilo não podia, e assim por diante. Irmão, cada um pode fazer o que quiser, cada um. Nós pastores não somos donos da vida de ninguém. Cada pessoa tem livre-arbítrio para fazer o que ela quiser. Só que o pastor, o anjo da igreja, o ministério também não tem nenhuma responsabilidade de colocar em comunhão alguém que não quer andar segundo a verdade, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. E aquela mulher ali experiente, mais de 70 anos de idade, e eu vi ali naquela mulher, eu pensava:
agiu, se corrompeu espiritualmente, achando que o filho, esses jovens que assumem hoje, irmão, a maioria tudo atrapalhado, não tem compromisso com a verdade, não tem o compromisso deles, é fazer movimento, é voltar às igrejas. E ela dizia: olha, se a gente for pregar, aí ela vai esvaziar a igreja, assim por diante. Irmão, não vai esvaziar a igreja, irmão. O que é igreja? Isso aqui não é uma igreja. Igreja sou eu, é você, é nós que obedecemos a palavra do Senhor, é nós que temos compromisso com a verdade, é nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja. Esta vai ser a igreja. A igreja não é uma praga, não é uma denominação, mas é um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo compromissado com a verdade, compromissado com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei assustado com aquilo, e o que eu vejo às vezes, não vai ter, mas para mim, para você que crê, para nós que fomos transformados, para nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, assim como foi, como diz o corinho, assim como foi nos dias de Noé. Louvado, muitos casavam, davam-se em casamento, assim vai ser a vinda do Senhor, que quando o Senhor, ao soar, a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios 15:52, ao soar a última trombeta, o Senhor descerá do céu. Louvado seja o nome do Senhor, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, porque é necessário uma mudança ainda, uma transformação final. É necessário que o Senhor venha, é necessário que nós passemos pelo processo da glorificação, pelo processo ao qual, louvado seja Deus, a Bíblia nos fala, tragada foi a morte na vitória. Louvado seja, quando este corpo carnal, este corpo corruptível, louvado seja Deus, este corpo mortal for transformado num corpo imortal, num corpo espiritual e eterno, e estaremos com Cristo para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Permanecei no Senhor, permanecei na presença do Senhor. Deixa Jesus ser o guia da sua vida. Tudo que nós vamos fazer, deixa Jesus nos guiar e vamos ser bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de voltar